Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, já aproveita e se inscreve aqui embaixo, que tem vídeo novo toda segunda e toda quinta. Playlist completa com todos os casos que eu já contei, são mais de 400 casos pra maratonar, vai estar aqui na descrição. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser, e não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra. E agora bora começar o caso de hoje. O Central Park é considerado por muitos nova-iorquinos como o coração da cidade. O parque foi inaugurado em 1857 e é um refúgio com natureza em meio aos gigantes arranha-céus que o cercam. Famílias vão ao parque para fazer piqueniques, para passear, e muitos usam o local para fazer exercícios e aproveitar a natureza que os cerca quando estão lá dentro. Porém, durante os anos 80, o local que era para ser considerado um ótimo lugar de recreação e diversão acabou se tornando um espaço perigoso para se estar, principalmente à noite. Isso se exacerbou principalmente no final da década de 80, porque a cidade de Nova York se tornou um lugar de tensão e as pessoas passaram a ficar com muito medo devido à onda de crimes que estava acontecendo. Nova York havia se tornado uma cidade perigosa e isso se agravou mais ainda com o surgimento e a popularização do uso do crack na época. As consequências da popularização do consumo do crack foram praticamente imediatas na sociedade nova-iorquina, sendo comparadas a uma epidemia. Com isso, aumentou-se drasticamente a violência na cidade e a porcentagem de homicídios foi nas alturas. Entre os anos finais de 1988 e 1989, houve uma média de 1.900 a 2.000 homicídios por ano na cidade, com uma grande maioria dessas vítimas sendo pessoas negras. Em contrapartida, havia outro fenômeno muito forte acontecendo em Nova York, algo chamado de cultura de Wall Street. O fenômeno consistia em investidores fazendo cada vez mais dinheiro com ações, claro, quanto mais dinheiro eles ganhassem, melhor. Com isso, a desigualdade social era cada vez mais visível e marcada dentro da cidade. Os ricos de Wall Street ficando cada vez mais ricos e acumulando mais e mais capital, enquanto a população menos privilegiada sofria cada vez mais com a epidemia de crack e o aumento da violência. A cidade ainda vivia as consequências de uma crise econômica que ocorreu pouco antes, em 1987, com a conhecida Black Monday, uma crise na bolsa de valores de Nova York, apesar de muitos investidores estarem se recuperando disso. Com a crise, muitas pessoas perderam seus empregos e a população em situação de rua aumentou. Todos esses fatores contribuíram para o contexto em que Nova York se encontrava naquele momento. Em relação aos crimes que aconteciam, como a maioria das vítimas eram pessoas negras, a sociedade no geral parecia não se importar, mas quando o crime começou a atingir a população branca, uma onda de histeria se instaurou. Os brancos culpavam os negros e se uma pessoa negra acabasse indo parar no bairro errado, existia a possibilidade dessa pessoa sofrer violência de uma multidão de outras pessoas. Era um contexto dividido e complicado quando se diz respeito às questões raciais. Foi nessa mesma época que um crime aconteceu no Central Park, um crime que ficaria conhecido como a Corredora do Central Park. O caso aconteceu no dia 19 de abril de 1989, quando uma mulher branca de 28 anos chamada Trisha Meili foi para o trabalho normalmente. Ela trabalhava, na cidade de Nova York como bancária no banco de investimentos chamado Salomon Brothers desde o verão de 1986. Trisha nasceu no dia 24 de junho de 1960 em Paramus, Nova Jersey. Seus pais se chamam Jean e John Meili e ela tem 2 diplomas pela Universidade de Yale, se especializando em economia na Wellesley College. Trisha sempre quis trabalhar em Nova York e estava realizada por ter conseguido, ela era devota ao seu trabalho no banco. Naquele dia, uma quarta-feira, ela trabalhou até pouco depois das 8 e depois foi para sua casa. Ela morava entre as avenidas York e East End e Upper East Side Manhattan. Trisha tinha o costume de correr no Central Park 4 ou 5 dias da semana e era um programa que ela simplesmente adorava fazer. Ela amava a sensação de liberdade que aquilo trazia. Ela amava o Central Park e ela sentia que o parque era dela. Mesmo naquela época em que haviam rumores sobre os perigos do parque, ela continuou com o seu hábito e disse que tinha algumas regras para si mesma para tentar se proteger. Ela não corria na região dita como a mais perigosa e evitava começar a correr depois das 9h30, evitando também lugares com pouca iluminação. Então, naquele dia, ela saiu de sua casa em Upper East Side, que fica próximo ao Central Park, e iniciou sua corrida. Geralmente, a Trisha entrava no parque pela entrada próxima ao Museu Metropolitano de Arte, e aí ela ia para o cruzamento. Ao mesmo tempo que ela entra no parque, há um grupo de cerca de 30 adolescentes, todos homens, negros e latinos, a pouco mais de 2,4 quilômetros de distância de onde ela estava, que também estavam entrando no Central Park. Por volta das 9 horas da noite, a polícia começa a receber várias ligações de pessoas dizendo que tinha uma gangue que estava atacando e assaltando pessoas no parque. Uma das primeiras pessoas a serem atacadas foi o corredor David Good.
A polícia manda alguns carros de patrulha por volta das 9h30 respondendo aos chamados, de ataques e assaltos. Perto das 10 horas da noite, na borda norte do reservatório, o corredor John Loughlin foi espancado na parte de trás da cabeça, aparentemente com alguém usando um cano. E aí tinha um casal também chamado Patty Ginn e Jerry Malone. Eles estavam andando em uma bicicleta dupla no parque quando eles avistaram um grupo menor de adolescentes. E aí eles se lembram de pensar o que esses adolescentes estavam fazendo no parque, tão tarde da noite. Até que esses jovens vieram em direção a eles e começaram a tentar fazer com que eles saíssem da bicicleta, começaram a puxar eles, tentar derrubar eles para pegar a bicicleta, mas eles não conseguiram e o casal conseguiu fugir. Tinha outro homem no local chamado Michael Vigna e ele também sofreu uma tentativa de ataque por parte desses jovens. Outro homem chamado Antônio Dias também foi atacado, ele tinha algumas compras com ele, incluindo algumas cervejas, e aí os jovens roubaram as compras dele, ele foi erguido pelo pescoço e arremessado no chão com muita força e espancado, então ele ficou inconsciente e eles deixaram ele lá. Tudo isso no mesmo dia, então a situação era realmente caótica. O 911 não parava de receber ligações, relatando os ataques, os roubos e tudo que estava acontecendo. E aí, aparentemente, o que tinha acontecido é que esse grupo enorme de adolescentes tinham se espalhado pelo parque e estavam causando tudo isso. Aparentemente, eles não tinham nenhum tipo de vítima específica, eles atacavam homens, mulheres, idosos. Às vezes eles atacavam simplesmente para bater na pessoa, espancar a pessoa, outras vezes para roubar. A polícia cercou o local e os meninos começaram a fugir, mas os policiais conseguiram pegar 5 deles. E entre eles estavam os jovens Kevin Richardson, de 14 anos, e Raymond Santana, também de 14. Eles foram levados para a delegacia do distrito para falar sobre os ataques daquela noite, e o Raymond contribuiu com a polícia dando uma lista de mais de 30 jovens que supostamente estavam no parque. O Kevin morava do outro lado da rua do Central Park, e ele e seus amigos viam o Central Park como quintal de casa. Naquele dia, uma quarta-feira, os adolescentes estavam em recesso de Páscoa, então ficaram na rua até mais tarde porque só teriam aula novamente na segunda. Ele relata que ele observou um grupo de adolescentes entrando no Central Park e naquele momento decidiu segui-los. Um dos jovens que estava na delegacia citou o nome de Antron McCray, de 15 anos. A polícia foi até a casa dele e o levaram para a delegacia para conversar. Ele conversa com a polícia sobre o que aconteceu no parque e é liberado. Até aquele momento, as autoridades estavam lidando com crimes de agressões e assaltos, além de assédios cometidos por diversos adolescentes negros e latinos. Porém, uma descoberta nas primeiras horas da madrugada do dia 20 de abril mudaria completamente o rumo da investigação. Por volta da 1h30 da manhã, 2 trabalhadores da construção civil estavam caminhando pelo parque depois de tomarem algumas cervejas, quando ouviram alguns gemidos e perceberam o corpo de uma mulher se contorcendo próximo a uma ravina. Era uma parte mais escondida do parque, não conhecida por todos. Ela estava a cerca de 90 metros do cruzamento da 102nd Street e estava severamente ferida. Essa mulher em questão era a Trisha Meili, que eu já citei para vocês, então ela estava praticamente nua. Ela havia sido amarrada e amordaçada com a própria blusa de manga longa, que estava encharcada de sangue. Ela foi encontrada de barriga para cima, ela estava inconsciente e praticamente à beira da morte. Rapidamente, uma ambulância a encaminhou para um hospital e, por conta dos ferimentos, os médicos acreditavam que ela não ia conseguir sobreviver. Ela tinha diversas fraturas no crânio, hematomas por todo o corpo, estava muito inchada e não foi possível reconhecê-la de imediato. Ela havia sido brutalmente abusada e estava em estado hipotérmico, porque tinha perdido cerca de 75% do sangue do corpo. Como eu falei pra vocês, essa mulher em questão era a Trisha, mas ela só foi reconhecida no dia seguinte, quando ela faltou no trabalho. E aí os colegas dela começaram a ligar, perguntando por ela. Ela era muito pontual, nunca faltava no trabalho e nunca nem chegava atrasada, então eles começaram a achar aquilo muito estranho, começaram a ligar pra ver se ela estava em casa, o que tinha acontecido. E aí um dos colegas dela resolveu ir até o hospital. E ele foi quem fez o reconhecimento e disse que aquela mulher era a Trisha porque ele viu o anel que ela estava usando e reconheceu ela por conta desse anel. E o caso dela ficou conhecido como a corredora do Central Park, então era dessa forma que as pessoas se referiam a ela e ao caso em si. E aí ela ficou 12 dias em coma. Ela teve muitos ferimentos, como eu contei pra vocês, e esses ferimentos incluíam fraturas no crânio. Sua órbita ocular esquerda foi simplesmente esmagada. Ela teve inúmeras fraturas nos ossos do rosto e também sofreu diversas lacerações internas por conta dos abusos. Então, o dia 20 de abril, que foi o dia seguinte ao ataque, ficou marcado como o dia em que os policiais iriam interrogar aqueles jovens, aqueles adolescentes que eles haviam pegado no dia anterior. Os meninos relataram que eles foram convidados por amigos para passar um tempo no parque, só que chegando lá, eles perceberam que os ataques começaram.
Em um primeiro momento, eles citaram as agressões feitas às outras pessoas, mas nesse primeiro momento eles não citaram o ataque nem os abusos a essa corredora. E aí o Antron voltou para a delegacia depois que a polícia foi buscá-lo naquela manhã. Eventualmente, o Kevin e o Raymond falaram outros 3 nomes de garotos que estavam com eles naquela noite. Eram eles o Corey Wise, de 16 anos, Youssef Salam, de 15 e Steven Lopes, de 14. Os meninos foram interrogados por horas e foram impedidos de comer, de tomar água ou de descansar. Fora que seus depoimentos iniciais não tiveram nenhum tipo de registro, então eles não foram filmados, gravados e nem registrados por escrito. Então, em um primeiro momento, eles teriam sido questionados sem a presença de um adulto, né? Seja um representante legal ou seus pais. Depois de muitas horas, 4 deles concordaram em ter os seus depoimentos gravados e até esse ponto eles ainda não tinham descansado, não tinham bebido água e nem comido nada. A Sharon Salam, que é a mãe do Youssef, não permitiu que o filho desse um depoimento que fosse gravado, e ele também não assinou nenhum depoimento por escrito. Segundo ela, quando ela estava presente, ela constantemente pedia a presença de um advogado para o seu filho, mas isso parecia ser ignorado pelos policiais, que continuavam o interrogatório mesmo assim, o que fere os direitos constitucionais do suspeito. O Youssef foi o único que não confessou abertamente. Os depoimentos iniciais não contavam com os relatos de abuso, e isso teria sido acrescentado depois. Posteriormente, os meninos diriam que foram coagidos pela polícia a realizarem confissões relacionadas ao ataque contra a Trisha. Eles eram menores de idade e muitas vezes colocados sozinhos em sala com 4 policiais, estavam privados de sono, comida e água, e os policiais os jogavam um contra o outro. Eles ficaram entre 24 a 36 horas sem comer ou beber. Os policiais diziam para um deles que o outro havia implicado ele no crime, e na tentativa de se defender, os meninos tentaram implicar uns aos outros, mesmo alegando que eles não se conheciam até então. Eles acreditavam que se eles confessassem ou dessem as informações que a polícia queria, eles seriam liberados e poderiam ir para casa, mas não foi isso que aconteceu. O Youssef disse posteriormente que ele conseguia ouvir o Corey sendo espancado na sala ao lado, e os policiais vinham até ele e diziam que ele seria o próximo. Até o pai do Antron incentivou que o filho confessasse o crime porque ele acreditava que se ele confessasse ele pegaria uma pena menor, porque aparentemente não havia outra saída para os adolescentes a não ser a confissão. E foi isso que os meninos fizeram, eles confessaram o ataque e os abusos contra a Trisha, mesmo não tendo cometido esse crime. O grande problema dessas confissões que eles fizeram e que foram gravadas em vídeo é que, na maioria das vezes, elas não eram coerentes entre si. Então, os próprios meninos se contradiziam o tempo todo no que eles estavam falando. O Corey, por exemplo, se contradisse várias vezes durante sua confissão. Mas algo em comum que todos eles fizeram era diminuir a responsabilidade dentro do ataque. Então, eles nunca diziam, eu abusei da Trisha. Eles sempre diziam que outro deles tinha feito isso. O problema era que cada um deles apontava para um adolescente diferente. Eles nunca diziam que a mesma pessoa havia cometido o abuso. O Raymond alegou que o Antron estava tirando as roupas da mulher, enquanto o Steve segurava os braços dela, e o Raymond disse que nesse momento a única coisa que ele fez foi apalpar os seios dela. O Antron disse que a mulher vestia um shorts de corrida azul, o que não era verdade, o que ela estava usando na verdade era uma legging preta. O Antron também alegou que ela estava correndo próxima ao lago, que também não condizia com os fatos, então o lugar que ele apontou, dizendo que era ali que ela estava correndo, na verdade, ela foi encontrada a 800 metros de distância desse local. O Corey foi o jovem que mais se contradisse durante a confissão. Primeiro, ele disse que eles haviam usado uma faca para machucá-la. Mas aí a entrevistadora disse que a vítima não tinha ferimentos à faca, então ele muda a versão e disse que, na verdade, ele pegou uma pedra e que o Kevin também teria pegado uma pedra para atacar a mulher. O Kevin tinha um arranhão embaixo do olho e ele disse para os policiais que a Trisha tinha arranhado ele enquanto ele atacava. No dia 21 de abril, o Corey foi escoltado até o Central Park, onde ele deu um depoimento inconsistente, não estabelecendo uma linha do tempo correta, e ele também não conseguia apontar em qual lugar do parque o ataque teria acontecido, ele não conseguia reconhecer qual lugar seria. Segundo Saul Casey, que é um professor de psicologia na John Jay College of Criminal Justice, ao observar essas fitas é possível perceber que o Corey estava tentando agradar a entrevistadora, ele parecia querer dizer a coisa certa. Os jovens acreditavam que, confessando que haviam ajudado no abuso, mas não efetivamente abusado da vítima, eles seriam poupados. Mas pela lei, se você auxilia em um abuso, você é tão culpado quanto o abusador. Quando os depoimentos foram comparados, eles simplesmente não eram consistentes. Os meninos não concordavam em como o crime aconteceu, em que momento cada coisa aconteceu, quem fez o quê, e mesmo assim eles não foram inocentados. No dia 4 de maio, os meninos foram acusados de diversos crimes que incluíam as agressões a outras pessoas, tentativa de homicídio e o abuso da Trisha.
Tudo que a polícia tinha contra eles eram as confissões que não faziam sentido entre si. Uma coisa que é muito importante citar é que foi encontrado sêmen dentro do corpo da Trisha e esse sêmen era compatível ao sêmen encontrado nas meias dela, mas quando a polícia fez testes de DNA com os 6 meninos que estavam sendo acusados, o DNA não foi compatível com nenhum deles. Os DNAs desses jovens também não foram encontrados na cena do crime onde a Trisha estava e parecia haver apenas um rastro de pegadas, como se apenas uma pessoa tivesse ido ao local. Devido a esses fatores, a polícia sentia que ainda havia um abusador à solta, o dono daquele sêmen, mas tinham certeza que os meninos haviam sido cúmplices nesse crime devido às confissões. Os pais dos meninos disseram em entrevista posteriormente que os policiais jogavam os meninos um contra o outro para que eles pudessem prendê-los e condená-los. A mãe do Youssef tem certeza que eles tinham uma agenda a cumprir e queriam fazer com que os meninos se encaixassem nessa agenda. A questão racial nesse caso também foi um grande ponto de discussão. Os policiais negam que eles tenham coagido os adolescentes, dizendo que isso seria impossível de fazer com os pais deles presentes. O caso ficou extremamente conhecido na mídia e exacerbou a desavença relacionada a questões raciais que já existia. Os meninos até então suspeitos do crime tiveram seus nomes e suas fotos estampados nos jornais, mesmo sendo todos menores de idade. Isso fez com que suas famílias e eles mesmos recebessem ameaças de morte e o nome da Trisha também ficou super conhecido. A histeria aumentou ainda mais na cidade de Nova York quando Donald Trump, um magnata imobiliário milionário, decidiu pagar cerca de $85 mil na época, o que hoje seria mais ou menos $215 mil, em 4 anúncios de página inteira em jornais de Nova York com o título "Tragam de volta a pena de morte, tragam de volta nossa polícia". Ele queria que a pena de morte fosse restabelecida no estado de Nova York. Ele foi ao programa Larry King Live da CNN, onde disse que caso a Trisha morresse e caso os meninos fossem considerados culpados e condenados pelos crimes contra ela, eles deveriam ser executados. Então, nesse ponto, o foco principal do caso eram os 5 suspeitos. O fato deles terem ficado conhecidos como os 5 do Central Park, eles serem negros ou latinos, e terem supostamente cometido um crime brutal contra uma mulher branca, gerou grande histeria na população nova-iorquina. As acusações contra o Steve, que era o 6º suspeito, foram retiradas após ele ter se declarado culpado de uma agressão diferente. Então, com isso, ele acabou conseguindo um acordo e teve um julgamento separado. E aí, as notícias que saíam sobre o caso colocavam os 5 como culpados, eles não colocavam eles como suspeitos. Aparentemente, a polícia acreditava que já havia solucionado o caso, então era isso que eles passavam para a imprensa e era isso que a imprensa publicava, né? Então, eles falavam sobre o caso como já solucionado e como os 5 sendo culpados. Mesmo que eles não tivessem nenhuma evidência, nenhum DNA, nada de fato, né, que ligassem os 5 ao crime, a única coisa que eles tinham eram as confissões, que, como eu falei pra vocês, eram super contraditórias. E aí, nessas notícias, começou a surgir o termo wilding, que um dos meninos teria dito durante uma das confissões. E os meninos explicaram que era algo como uma gíria para travessura, mas que não necessariamente estava ligada a crimes. Na mídia, isso ficou conhecido como wilding phenomenon, em que eles usavam esse termo para falar sobre os meninos de forma pejorativa, como se eles fossem selvagens. O termo apontava para jovens de cor que saíam pelas ruas atacando as pessoas. Os jornais usavam termos racistas para se referir aos meninos, alegando que eles eram uma gangue, sendo que nenhum deles era membro de nenhuma gangue. Também os chamavam de Wolfpack, que em tradução livre seria matilha de lobos, mas era um termo racista usado em Nova York para se referir a grupos de jovens negros. Essas notícias só aumentavam algo que já existia nos Estados Unidos desde o tempo da escravidão, segundo Jelani Cobb, redator da equipe do The New Yorker, que seria o medo de agressões sexuais contra mulheres brancas realizadas por homens negros. Segundo ele, isso se conecta diretamente com linchamentos, violência por multidões, todos os tipos de depredações que as pessoas negras sofreram ao longo dos anos e ainda sofrem. A opinião pública sobre o caso estava sendo muito moldada pelo que saía na mídia. O prefeito da cidade de Nova York, na época, Ed Koch, se referiu ao caso como o crime do século. A defesa dos adolescentes, que foram defendidos cada um por um advogado diferente, se preocupava com a neutralidade que os jurados escolhidos teriam, já que desde que o caso aconteceu, os jornais publicavam notícias todos os dias sobre, já taxando os adolescentes como culpados. Os pais dos meninos também duvidavam de um julgamento justo por conta da influência da mídia e dos tabloides. As pessoas se chocaram pelo fato dos adolescentes terem advogados de defesa porque acreditavam na narrativa que foi construída pela mídia. Jornais até diziam que, segundo a polícia, os meninos teriam rido quando falaram do abuso, o que não era verdade. Mas parte da comunidade negra lutava por justiça para os meninos e muitas pessoas diziam que se tivesse acontecido com uma mulher negra, eles nem estariam lá.
Só pra vocês terem uma ideia, no mesmo dia do ataque a Trisha, uma mulher negra foi atacada no Brooklyn. Ela foi abusada por 2 homens e posteriormente seu corpo foi atirado de um prédio de 4 andares. Mas o caso dela não chegou nem perto da repercussão que o caso da Trisha teve. Enquanto tudo isso acontecia, né, que foi em pouquíssimos dias, a Trisha ainda estava em coma e, como eu falei pra vocês, ela ficou em coma durante 12 dias. E durante esse tempo tinham vários repórteres que ficavam lá no hospital aguardando por notícias, aguardando pra ver se ela ia acordar. E ela acordou depois de 12 dias, mas ela não conseguia falar e ela também não conseguia ficar consciente por muito tempo. Ela precisou ser submetida a diversas cirurgias, incluindo cirurgias plásticas, para reconstruir as partes do rosto dela que haviam sido esmagadas. Após muitas sessões de fisioterapia, ela conseguiu voltar a andar depois de 3 meses. O olfato dela também foi bastante prejudicado. A sua recuperação neurológica foi lenta e gradativa, ela teve uma forte amnésia relacionada aos eventos daquela noite. Ela recebeu a visita do Cardinal O'Connor, o arcebispo de Nova York na época. Corais de crianças cantavam para ela do lado de fora do hospital e ela chegou a receber flores do Frank Sinatra. Apesar de estarem sendo acusados de crimes graves e sendo julgados como culpados pela opinião pública, os meninos não tinham longos históricos de violência ou de mau comportamento. O Antron jogava pela Little League Baseball, seu pai trabalhava em uma garagem e a mãe trabalhava em uma creche. O pai do Kevin era funcionário dos Correios e veterano da Marinha, então ele cresceu tendo respeito pelas autoridades. Além disso, ele tinha talento para tocar saxofone e fazia parte de um grupo de dança chamado Showstoppers. O Youssef chegou a ser suspenso da escola por porte de armas que incluíam uma faca e uma estrela ninja, mas ele foi descrito como um jovem educado que era atencioso com todos. O Raymond era considerado um dos alunos mais gentis da escola. O Corey veio de uma casa menos estável, ele tinha faltas frequentes na escola e um irmão com uma condenação relacionada a narcóticos, mas ele era um jovem sensível e empático. Sua mãe trabalhava em um centro de saúde mental e o pai dele era motorista de caminhão. O Corey se converteu ao cristianismo e converteu a mãe dele também. Suas faltas na escola ocorriam por conta de dificuldade de aprendizagem. Isso pode ter sido consequência de abusos que ele sofreu em casa. Ele acabou sendo colocado temporariamente em lares adotivos antes de retornar para a guarda da sua mãe. Ao todo, 10 adolescentes foram julgados pelos crimes cometidos no Central Park no dia 19 de abril. Ocorreram 2 julgamentos separados, com o primeiro começando em junho de 1990. O primeiro julgamento envolveu 3 dos 5 do Central Park: o Raymond, o Antron e o Youssef. O caso que a promotoria tinha contra os 3 era completamente circunstancial, então a única prova que eles tinham era a confissão. E como eu falei pra vocês, o Youssef nunca gravou nenhuma confissão, então eles não tinham nenhuma prova contra ele. A principal promotora do caso foi a Elizabeth Lederer e eles tinham uma equipe super bem estruturada e muito pronta para esse julgamento. A defesa argumentou que o DNA que eles tinham colhido na vítima não era compatível com o DNA de nenhum dos meninos e que as confissões foram feitas sob coerção policial. Como as fitas da confissão eram o recurso mais importante que a promotoria tinha, eles decidiram passar essas fitas durante o julgamento. A promotoria alegava que as confissões foram feitas por livre e espontânea vontade dos meninos, que se declararam inocentes no julgamento. Então eles passaram essas fitas para os jurados e primeiramente os jurados precisariam decidir se eles aceitariam essas fitas como evidência ou não. Os jurados ficaram chocados com as descrições que ouviram nas confissões e mesmo elas sendo super contraditórias e cada uma sendo de um jeito, eles decidiram aceitar como evidência. A Trisha ainda estava um pouco debilitada, mas ela foi levada a julgamento para testemunhar. Como eu falei pra vocês, ela não tinha nenhuma lembrança do que aconteceu naquele dia. Foi como se fosse um apagão, assim, pra ela. Então, ela falou sobre o caminho que ela fazia, o caminho que ela sempre percorria, né, durante a corrida. Ela também identificou as roupas que ela estava usando no dia que foi atacada e falou sobre o seu estado de saúde. E ela quis ir ao julgamento justamente por isso, porque ela queria que as pessoas vissem o estado em que ela foi deixada. Os médicos que cuidaram da Trisha também testemunharam e eles disseram que ela foi atacada por mais de uma pessoa, porque tinham diversas impressões de palmas pelo corpo dela, o que indicava que enquanto ela estava sendo abusada, tinha alguém segurando ela. Apesar desses testemunhos, nada disso estava registrado nos registros médicos da Trisha. Então essas marcas também não foram consideradas como ferimentos adicionais, pois elas não constavam nos registros. Para a promotoria, por mais que não tivesse DNA deles na vítima ou no local onde o crime aconteceu, eles acreditavam que eles poderiam ter ajudado, né, uma outra pessoa que havia cometido o abuso e que até então não tinha sido identificada. Uma das promotoras até chegou a relatar que 3 fios loiros foram encontrados na jaqueta de um dos meninos, um deles sendo um pelo pubiano similar ao da Trisha, mas isso nunca foi comprovado por DNA. Como eu falei pra vocês, naquele dia, várias pessoas foram atacadas no parque, né, além da Trisha, então muitos deles testemunharam também.
e falaram sobre os ataques que eles sofreram, mas eles não conseguiram identificar nenhum dos meninos como sendo as pessoas que os atacaram. O John, que foi um dos homens que foi atacado, ele era um corredor, ele reconheceu uma das pessoas que havia atacado ele, mas não era nenhum dos meninos, era na verdade um homem que um dos meninos havia apontado. Quem teria apontado nessa outra pessoa foi o Steve durante o depoimento dele. Então o nome desse homem, desse jovem, não foi divulgado, apenas as iniciais, que eram JR. E esse específico foi reconhecido pelo corredor, mas nenhum dos outros meninos, né, dos 5 do Central Park, foram reconhecidos. Depois de 8 semanas de deliberação e 10 dias de julgamento, Raymond, Antron e Youssef foram considerados inocentes de tentativa de homicídio, mas foram considerados culpados pela agressão e abuso da Trisha. Eles foram condenados à pena máxima permitida para menores de idade, que é de 5 a 10 anos em um centro correcional infantil. O segundo julgamento começou no dia 22 de outubro de 1990 e dessa vez envolvia o Corey e o Kevin. A mesma estratégia usada no primeiro julgamento se repete, então eles estavam usando as fitas de confissão como principal evidência. Uma das juradas desse julgamento era Victoria Breyer e ela deu uma entrevista para o ABC News e ela explicou que naquela época era muito difícil para as pessoas entenderem o que seria uma confissão falsa ou sequer acreditar que a polícia seria capaz de coagir alguém a fazer uma confissão falsa. Mesmo sendo praticamente desconhecido para o público em geral, as confissões falsas eram bem conhecidas pelos policiais. Ela disse que enquanto ela ouvia a confissão do Corey, não parecia fazer sentido algum. Tudo que ele estava falando não parecia que ele estava envolvido, no caso de nenhuma forma, mas que os outros jurados fizeram ela olhar de outra forma para essa confissão. Depois de 11 dias de deliberação, o Kevin foi considerado culpado de todas as 13 acusações que ele tinha, e o Corey foi considerado culpado em agressão em primeiro grau, abuso em primeiro grau e rebelião em primeiro grau. Então o Kevin foi condenado de 5 a 10 anos, enquanto o Corey foi julgado como adulto, pegando de 5 até 15 anos. O Corey foi o único dos 5 a ser condenado e sentenciado como adulto. Em 1995 aconteceu um marco na vida da Trisha porque ela conseguiu correr uma maratona em Nova York, então ela disse que nesse dia ela sentiu que recuperou o seu parque. Era como ela se referia ao Central Park, como ela ia lá todos os dias, ela dizia que era o seu parque. E aí ela disse que nesse dia ela finalmente conseguiu sentir que tinha recuperado isso. No mesmo ano, em 95, o Raymond é liberado. Nos 2 anos seguintes, o Antron, o Youssef e o Kevin são liberados. Mas o Corey só conseguiu liberdade em agosto de 2002. Durante o tempo que eles ficaram presos, todos eles apresentaram um bom comportamento. Ainda em 2002, pouco antes do Corey ser liberado, aconteceu uma grande reviravolta no caso. O Matthias Reyes, conhecido como East Side Slasher, que encontrou o Corey 2 vezes em prisões diferentes, confessou o crime. Primeiro, ele e o Corey se encontraram quando estavam detidos na cadeia New York Rikers Island e depois quando eles foram transferidos em 2001 para Auburn Correctional Facility em Upstate New York. Os dois, inclusive, teriam se envolvido em uma briga por conta de uma TV. Então, em 2002, o Matthias cumpria prisão perpétua por abuso e assassinato de uma mulher grávida. Ele teria se convertido e, com isso, resolveu fazer uma confissão. Matthias relatou para a polícia que ele foi o abusador da Trisha. Ele disse que agiu sozinho naquela noite de 19 de abril de 1989, que era como ele costumava agir. Ele a violentou, usou uma pedra para esmagar o seu crânio e a deixou sozinha para morrer. Testes de DNA com as amostras encontradas no corpo da Trisha confirmaram que realmente ele era o culpado. Na época em que cometeu o crime, ele tinha 17 anos de idade. Então agora eu vou falar um pouco mais sobre ele. Matthias Reyes nasceu em 1971 em Fajardo, Porto Rico. Ele teria ido morar com a mãe em Nova York, ainda bebê, mas alegou que depois de 2 anos, ela o vendeu para seu pai por $400. Aos 7 anos de idade, ele é abusado por 2 desconhecidos que o jogaram em um rio depois do abuso. Depois disso, ele foi para Nova York aos 15 ou 16 anos, segundo seu ex-advogado, e foi quando houve um pequeno problema. Esse pequeno problema a que ele se refere é o abuso da mãe do Matthias cometido por ele e por um amigo. Em seguida, ele volta para Porto Rico, sua mãe se muda de cidade e ele nunca mais a vê. Aos 17 anos, ele retorna aos Estados Unidos e decide se tornar um estuprador em série. Ele largou a escola e morava em um apartamento na Third Avenue, em cima de uma bodega onde ele trabalhava. Em 21 de setembro de 88, ele atacou sua primeira vítima. Seu nome era Jackie Herbeck, de 27 anos, que foi ameaçada com uma faca dentro de uma igreja. Ele a levou para o porão, onde ele exigiu dinheiro e roubou suas joias. Ela não quis entregar um anel que tinha valor sentimental, então ele a agrediu. Jackie acordou com Matthias em cima dela, mandando-a tirar suas roupas. Ela conseguiu persuadir ele a não abusar dela, dizendo que ela tinha uma infecção contagiosa. Matthias a deixou na igreja, mas a ameaçou de morte caso ela fosse à polícia.
A Jack denunciou o ataque mesmo assim, mas não conseguiu identificar seu agressor em uma linha de suspeitos. Ele teria atacado outra vítima 2 dias antes do ataque a Trisha. Ela estava no Central Park, ele a segurou para abusá-la e dessa vez ele conseguiu. Ele fugiu do local depois que algumas pessoas se aproximaram. A mulher foi levada ao hospital e conseguiu descrevê-lo depois de 2 dias de internação. Ela disse que se tratava de um homem hispânico com prováveis cortes recentes no queixo. Investigadores de crimes sexuais pesquisaram nos registros do hospital e identificaram que Matias Reyes, que havia recentemente ido ao Metropolitan Hospital para dar pontos em cortes no queixo. Infelizmente, não foi possível coletar DNA dessa vítima e o investigador responsável foi transferido para outra unidade, fazendo com que esse crime ficasse sem solução. E aí, no dia 19 de abril, ele atacou a Trisha, a deixando para morrer. Ele viu toda a atenção que o caso recebeu e ficou um tempo sem cometer crimes. Em 11 de junho do mesmo ano, uma vítima estava em seu apartamento quando ouviu alguém batendo na porta. Ela abriu e viu um homem hispânico dizendo que era filho do superintendente. Ele se forçou para dentro do apartamento, onde a violentou por mais de 2 horas, cortou seus olhos e teria tentado afogá-la na pia do banheiro. Matias também teria forçado a vítima a ligar para o namorado, mas ele nunca atendeu o telefone. Ele roubou algumas joias da vítima e a deixou no banheiro, sangrando devido aos múltiplos cortes em seu rosto. A jovem ligou para a polícia, que a levou para o hospital para que ela pudesse receber tratamento. Dias depois, entre os dias 13 e 14 de junho do mesmo ano, ele atacou uma mulher grávida chamada Lourdes Gonzalez no apartamento em que ela morava com o namorado Antônio Serrano. Matias foi até o apartamento dela e bateu na porta. O filho de Lourdes e Antônio, de 6 anos de idade, foi quem atendeu. Matias perguntou se o pai dele estava em casa e ele disse que não, então Matias forçou sua entrada dentro do apartamento. Quando a Lourdes ouviu que o homem havia entrado, ela disse para Tony pegar seu irmão Carlitos e sua irmã de 3 meses, Amanda, e levá-los para o quarto. As crianças não ouviram tudo, mas ouviram Matias dizer que cortaria os olhos da Lourdes ou levaria seus filhos. A mulher de 24 anos foi esfaqueada 10 vezes com uma faca da própria cozinha dela. Matias deixou o apartamento e a Lourdes ligou para o 911 para dizer que tinha sido atacada. Enquanto ainda estava no telefone, ela tentou chegar ao elevador, mas desmaiou. Paramédicos chegaram, ela foi levada ao hospital, mas morreu 2 horas depois. Antes de morrer, ela não conseguiu descrever o agressor. Em 19 de julho do mesmo ano, Amanda Aisley, que trabalhava com um negociador de artes, estava voltando para casa depois de ir à farmácia, então ela abriu a porta do seu apartamento e percebeu que havia alguém atrás dela. O homem a forçou para dentro do apartamento com uma faca, onde ela foi abusada múltiplas vezes, presa pelos pulsos e tornozelos com o fio do telefone. O agressor roubou dinheiro e um cartão e a amordaçou cortando seu rosto perto dos seus olhos. Ela estava nua e com a visão turva por conta do sangue. Ela ouviu o agressor indo ao corredor e ligando para a polícia, informando sobre o endereço dela. Depois que ele saiu, ela conseguiu se arrastar para o corredor, onde gritou por ajuda. A polícia chegou, ela foi encaminhada para o hospital. No dia 27 de julho, outra mulher é perseguida até o seu apartamento por um homem que dizia que queria sua bolsa. Ele ameaçou atirar nela, ela não foi abusada, mas ele bateu na cabeça dela, então o vizinho ouviu a comoção, viu esse homem e começou a correr atrás dele tentando alcançá-lo. Alguns dias depois, no dia 5 de agosto, ele fez outra vítima, ele bateu no apartamento de uma mulher que abriu a porta, então ele forçou a entrada e abusou dela. Depois ele levou ela até o banheiro e disse para ela se lavar, e aí ele começou a pegar alguns pertences dela e pediu por um cartão de crédito. Durante todo o tempo, essa mulher tentou se manter muito calma para que ela conseguisse manter o agressor calmo também. Em algum momento ela viu uma oportunidade de fugir, então ela estava só com uma toalha, mas ela conseguiu sair correndo do apartamento, foi até a recepção do prédio dela, pedir ajuda. O Matias foi atrás dela, mas aí quando ele chegou na recepção tinham 2 homens lá e eles conseguiram segurá-lo. Poucos minutos depois, a polícia chega no local e prende o Matias, e aí ele faz algumas confissões, e ele disse que toda vez que ele falava sobre os abusos, ele dizia que tinha feito amor com as vítimas. O psicólogo contratado pela defesa do Matias disse que ele era um mentiroso patológico, e o diagnosticou como um psicopata com pouco controle sobre os seus impulsos. O seu julgamento aconteceu em 1991 e ele agrediu 2 policiais no meio do julgamento. Ele deslocou o ombro de um deles e quebrou os ossos do outro policial, e aí ele foi condenado à prisão perpétua, tendo que cumprir no mínimo 33 anos de prisão. Além do seu DNA ter ligado o Matias diretamente ao caso da Trisha, os policiais começaram a rever as evidências do caso dela. As autoridades perceberam que a forma como a Trisha foi amarrada condizia com um padrão que o Matias tinha, que ele sempre amarrava as vítimas da mesma forma. O fato dela ter sido atingida nos olhos também condizia com o padrão dele. Ele sempre tentava machucar os olhos das vítimas para que elas não conseguissem enxergar no momento do ataque, para que elas não conseguissem reconhecê-lo. Ele também forneceu para a polícia diversas informações que não haviam sido divulgadas para o público, como, por exemplo, o local exato onde o ataque aconteceu, as roupas que a Trisha estava usando, o horário em que o crime aconteceu, e ele também relatou que ele teria roubado o Walkman dela.
O Matias revelou que ele tinha saído do trabalho e decidiu ir até o Central Park para cometer um crime. Os motivos para o ataque variavam. Em um primeiro momento ele disse que viu a Trisha correndo e que ele queria roubar as chaves do apartamento dela para poder invadi-lo. Em outro momento ele disse que o motivo do ataque foi porque ele queria abusar dela. No caso, da Trisha, o Matias não tinha nem sido considerado suspeito, já que, como eu falei para vocês desde o início, a polícia já falava sobre o caso como solucionado, sempre dizendo que os culpados eram os 5 do Central Park, eles nunca eram citados como suspeitos. Ele também não foi mencionado pelos meninos em nenhum momento. Outra coisa que dá muita raiva nesse caso é que o Matias, depois da confissão, ele não foi acusado e nem condenado pelo crime, porque o crime já tinha prescrito. E aí, pouco antes do Natal de 2002, no dia 19 de dezembro, as condenações dos membros dos 5 do Central Park foram anuladas por um juiz. Isso depois que todos eles já haviam cumprido suas penas estabelecidas, eles foram exonerados. Seus nomes foram removidos do registro de agressões sexuais. O Steve também teve suas condenações removidas. Depois de serem soltos, os meninos enfrentaram diversas dificuldades por conta do histórico criminal que tinham. Em 1996, a Trisha se casou com o Jim Schwartz. Ela largou seu trabalho como bancária em 1998 e passou a trabalhar com sobreviventes de agressão sexual em um hospital. Ela ainda possui diversas cicatrizes do seu ataque e ela também perdeu o olfato. Atualmente, ela trabalha como palestrante motivacional e ainda corre. Ela ainda não se lembra do que aconteceu naquele dia, sua última memória é por volta das 5 horas da tarde, no dia do ataque. Ela se lembra de receber uma ligação no trabalho. Depois de ler e ouvir tudo o que aconteceu com ela diz que parece que aconteceu com outra pessoa, porque ela realmente não se lembra de nada. Posteriormente, os 5 do Central Park entraram com ações civis contra a cidade de Nova York e em 2014 receberam 41 milhões de dólares no acordo. Atualmente, esse valor corresponde a mais de 70 milhões de dólares. O Corey foi quem recebeu uma parcela maior desse dinheiro na época, 12 milhões de dólares, algo em torno de 21 ou 22 milhões. Isso porque ele foi o único que foi condenado como adulto. O dinheiro recebido ajudou muito os 5 a se recuperarem financeiramente. Uma das promotoras do caso, a Linda Fairstein, ainda acredita que mesmo que o Matias tenha confessado e tenha dito que agiu sozinho, ela acredita que os meninos tiveram algum envolvimento no crime. O Donald Trump também não teria se retratado das suas alegações, que ele fez e estampou os jornais. Ele apenas disse em 2014 que o acordo feito pelos 5 não significava que eles eram inocentes. Em 2019, ele reforçou isso, dizendo que eles teriam assumido a culpa e por isso ele não se desculparia. Os erros cometidos no caso levaram a uma reforma no sistema de justiça criminal. Em 2018, uma nova lei em Nova York estabeleceu que os interrogatórios de crimes graves, como homicídio e crimes sexuais, fossem sempre gravados. O caso dos 5 do Central Park inspirou a série da Netflix When They See Us, que em português é Os Olhos que Condenam, de 2019. A Elizabeth Lederer, que foi a promotora principal do caso, que na época também recebeu ameaças de morte, se tornou professora da Universidade de Columbia. Depois que a série estreou, os alunos da Associação de Estudantes Negros de Direito e da universidade acusaram a professora de racismo e pressionaram a universidade para que ela fosse removida do corpo docente. Ela mesma renunciou do seu cargo em 12 de junho de 2019. Atualmente, os 5 do Central Park estão na faixa dos 40 anos e a maioria deles se mudou de Nova York. No dia 19 de dezembro de 2022, o Eric Adams, que é prefeito da cidade de Nova York, junto ao Conservatório do Central Park, ao Manhattan Community Board, inauguraram a Ponte dos Exonerados, uma memória para a experiência dos 5. O Youssef, o Kevin e o Raymond estavam presentes na cerimônia. O Youssef se casou e é pai de família. Ele recebeu o prêmio pelo conjunto da obra do presidente Barack Obama em 2016 e um doutorado honorário em Humanidades da Aliança e Seminário dos Ministros Anointed by God, em 2014. Ele publicou um livro em 2021 chamado Better Not Bitter: Living on Purpose in the Pursuit of Racial Justice. Em 2023, ele foi eleito para representar o Harlem no Conselho Municipal de Nova York e assumiu o cargo em 1º de janeiro desse ano. O Corey permanece morando em Nova York e é frequentemente convidado a falar sobre sua experiência. Ele faz um trabalho como advogado através do Innocence Project, um projeto que ajuda a liberar pessoas inocentes condenadas erroneamente através de sistemas de justiça justos para todos. O trabalho do projeto se baseia em ciência e em uma visão antirracista. O Kevin também trabalha através do Innocent Project, defendendo os direitos de outras pessoas que foram acusadas injustamente. O Raymond mora em Atlanta com sua filha e é cineasta. Em 2018, ele teria lançado uma linha de roupas chamada Park Madison NYC e em 2019 a empresa anunciou que uma parte dos lucros das camisetas Brotherhood Tee, com os primeiros nomes do Central Park 5, iria para Innocence Project. O Antron atualmente mora no sul do país com seus filhos. Atualmente, os meninos não são mais conhecidos como os 5 do Central Park, mas sim como os 5 exonerados.
condenados. O verdadeiro culpado pelo crime da Trisha, Matthias Ray, seria elegível para liberdade condicional em 2022, mas não há notícias de que ele tenha conseguido, talvez por sua confissão no caso da corredora do Central Park, ele nunca consiga sua liberdade, então ele continua preso. Esse é um dos casos que vocês mais me pediam para trazer aqui para o canal, e é um caso que traz muita revolta, mesmo tantos anos depois, porque eles eram jovens, né, todos menores de idade, eles não tinham nenhuma prova concreta contra eles, e mesmo assim eles foram condenados, ficaram, né, presos por alguns anos, um deles até condenado como adulto, então é um caso que dá muita raiva da forma como ele foi tratado, então eu quero muito saber o que vocês acharam. Tem um documentário no Netflix, então para quem quiser assistir, ele é bem legal, recomendo. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, não esquece do like que me ajuda muito na divulgação do vídeo, playlist completa com todos os casos que eu já contei pra vocês aqui na descrição. São mais de 400 casos, vão lá maratonar. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser, e não esquece de me seguir nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela, eu posto conteúdos extras de casos pra vocês lá, então me sigam também. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.